Os homens não são maus e a gente precisa falar sobre isso. Meu nome é Miriam Lacombe, eu sou jornalista, escritora, cronista, roteirista e feminista. Nesse canal a gente analisa os acontecimentos do dia a dia usando as lentes do feminismo. Todo sábado a gente vem aqui com uma frase da semana. Aí eu digo de quem é e contextualizo essa frase. Então eu vou ler a frase aqui, um trechinho, tá? De um livro. Estudos mostraram que homens que assistem com frequência a pornografia são menos propensos a apoiar ações afirmativas para mulheres e também menos propensos a sentir empatia pelas vítimas de estupro, tá? A gente está falando da relação entre o consumo de pornografia e gestos de apoio à violência contra mulheres. São relações diretas, não são vozes da minha cabeça, são pesquisas e são estudos, tá bom? Eu tô tirando, a frase é da Amia Srinivasan, ela é pesquisadora, professora, ela é formada em filosofia, ela dá aula em Oxford, e esse livro, O Direito ao Sexo, da onde eu tô tirando tudo isso, é um best-seller, tá? Também a Amia escreve aqui que os 5 maiores sites do mundo, ela lista os 5 nomes, tiveram ao todo mais de 6 bilhões de visitas por mês. Apenas o afirmou ter tido 28,5 bilhões de visitas em 2017. A gente está falando também, e isso está aqui, são pesquisas que indicam que meninos começam a consumir pornografia entre 11 e 13 anos. Então vamos lá. Eu estou falando tudo isso, pensei em trazer essa frase no contexto dessa coqueluche, que é o seriado Adolescência, na Netflix. Se você não viu, veja. É muito importante que a gente entenda como meninos e meninas estão sendo socializados. Assim, sempre foi assim, a minha geração já foi socializada assim, a da minha mãe também, mas agora a gente tem o fenômeno das redes sociais, então tem coisas mudando e a gente precisa falar sobre isso. Por que eu comecei esse vídeo dizendo assim, homens não são maus? Porque o que a gente faz é trabalhar os meninos desde muito cedo. E quando eu falo a gente, é a sociedade. E dentro da sociedade a gente tem escolas, a gente tem igrejas, a gente tem as comunidades, a gente tem as famílias e as redes sociais. Esses meninos estão desde cedo aprendendo que mulher é menor, que mulher é desprezível, que mulher é descartável, que mulheres são corpos, não são mente, que mulher é coisa. Essa coisificação que sempre existiu, ela está intensificada, de modos que a gente ainda não tinha visto, de modos a gente estar produzindo um tipo de misoginia desde os 11 anos. Eu não vou nem entrar no mérito de como a gente está aprendendo a transar. E assim, não é uma guerra moralista contra a pornografia, não é isso, mas a pornografia também está dentro dessa sociedade, então ela precisa se inserir na produção, na reprodução de machismo e de misoginia e de todos os outros preconceitos, né, que vêm junto com isso. Então, quando eu começo dizendo assim, homens não são maus, a gente precisa se implicar enquanto sociedade em tudo o que está acontecendo. O protagonista do Adolescência é um garoto como outro qualquer, inteligente, jovem, com a vida inteira pela frente, só que ele está sendo alimentado desse ódio de um contra o outro. É óbvio que isso também respinga nas meninas, como as meninas estão reagindo a isso, e o que elas estão fazendo também para devolver esse ódio que é atirado nelas na forma de bullying, de se organizar também para devolver isso. A gente está vendo em grupos de WhatsApp das consideradas melhores escolas do Brasil, altamente questionável, né? Isso, mas enfim, é assim que elas se colocam, os meninos se organizando em grupos misóginos. E aí dentro disso vem LGBTfobia, vem racismo, vem tudo, né? Então a gente precisa entender que um ser humano, ele não é produzido do nada. Não é que o garoto vira homem e acorda um dia mau, um monstro. É como muita gente gosta de fazer, quando sai um novo caso de estupro, um monstro, esse homem é um monstro. Gente, assim, uma mulher é estuprada a cada 4 ou 5 minutos, em números subnotificados. Estupro, tá? Não estou falando de violência sexual, não. Esses números são maiores. Quem é que está estuprando? São os monstros? Esses seres destacados da sociedade? Ou são os caras com quem a gente se relaciona? A maior parte dos estupros
estupros acontecem dentro da casa da mulher. Pesquisas e mais pesquisas estão dizendo que a vida da mulher heterossexual casada é muito pior do que a vida da mulher heterossexual solteira. E a vida do homem heterossexual casado é muito melhor do que a vida do homem heterossexual solteiro. Os dados são estarrecedores. De morte, de assassinato, de qualidade de vida, de saúde. A mulher heterossexual casada tem uma vida pior do que a mulher heterossexual solteira, ou do que a lésbica, ou do que a mulher que se relaciona com um homem heterossexual tem uma vida pior do que a mulher que não se relaciona com um homem heterossexual. Se relaciona ou não se relaciona, ou tá sozinha, ou tá numa relação com mulheres. Ah, nem todo homem. Gente, sim, eu vou começar a não falar mais isso aqui. Claro que nem todo homem. E claro que nem toda mulher. E claro que nem todo casamento. Mas todo casamento heterossexual tem esses componentes. Eles estão ali, latentes. Então a gente tem que falar sobre isso, a nossa ideia de família, a heterossexualidade compulsória, a heterossexualidade como regime de governo. Temos que falar sobre isso. E como nós estamos produzindo, socializando nossos meninos. Homem não é mau. Não é que eles acordam um dia e vão lá cometer algum crime contra a mulher. Eles são treinados, doutrinados, adestrados, disciplinados para fazer assim, para agirem assim, por essa mesma sociedade. Isso aqui não é um vídeo para desresponsabilizar nossos colegas. É para corresponsabilizar a sociedade. Governos omissos, governos que não bancam o debate sobre identidade, sobre gênero, governos que não bancam o debate sobre aborto, governos que se acanham do debate sobre direito das mulheres, governos que passam pano para presidente que faz piada machista. Ah, Mília, você está comparando Lula ao Bolsonaro? Não, a gente assim, comparar não é igualar. Primeiro, se comparar fosse igualar, a gente falaria que é igualar. Comparar é entender que há dentro daqueles dois sistemas coisas semelhantes. E há. Quando você debocha de uma mulher, quando você coisifica ela, mesmo que você seja um cara legal, mesmo que você seja um cara bacana, mesmo que seja pra você, né, em tom de uma suposta piada, você tá jogando as mulheres nesse balaio do elas podem ser eliminadas. São coisas, são objetos, são menores, são corpos. Então a gente tem sim que poder comparar. Temos que poder comparar. Comparar não é igualar. Isso precisa ficar claro. Se a gente não puder comparar, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente não vai sair desse lugar miserável em que a gente se encontra. Então, assim, quem não viu Adolescência, veja. Meu irmão me contou que tem um outro na Apple TV que é também sobre essa temática, eu ainda não vi, eu vou ver. Mas assim, a gente vai ter que sair disso juntas e juntos, porque sozinho ninguém vai sair. E pelo que eu tô entendendo, agora a gente está formando jovens e adolescentes de maneira que lá na frente vai ser irreparável. Porque do jeito como eu vejo, tem volta. A gente consegue conversar com os outros, por mais difícil que seja, a gente tem conseguido. E as pessoas se transformam, mas do jeito que isso está saindo de fábrica, não tem volta. Então a gente precisa interromper isso aqui e falar, sim, de gênero. O debate sobre gênero, ele é central no debate político hoje. Um governo que se omite do debate de gênero está dando as mãos para o autoritarismo trumpista, bolsonarista de extrema direita. Não tem meio termo, gente. É assim que as coisas são, tá? Papos duros, né? Mas é o que a gente tem que fazer.